Olá, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou publicitária, produtora de conteúdo, diretora criativa de marcas e profissionais inspiradores e compartilho meu desenvolvimento profissional aqui nas redes sociais. Depois de 18 anos trabalhando em grandes instituições do mercado financeiro, decidi fazer uma transição de carreira e trabalhar com o que realmente eu gosto, que é a comunicação. E hoje, já está chegando aos próximos dos 2 anos, eu tenho uma empresa que produz conteúdo. Então, eu produzo o meu próprio conteúdo, a minha empresa produz o meu conteúdo e eu também produzo para outros profissionais e marcas. E conto aqui como é que foi todo e como é que é toda essa questão de transição de carreira, sair de uma carreira estável para começar literalmente empreender do zero, só com que realmente, com o conhecimento que eu tinha, com equipamentos que eu tinha, começar a fazer esse movimento. Então eu conto aqui um pouquinho de como que é toda essa minha jornada, os desafios e as conquistas, de quem faz essa transição de carreira. E eu já falei algumas vezes em outros vídeos sobre por que eu fiz essa transição de carreira, mas nunca eu entrei a fundo no tema. Eu tô sentindo literalmente, um incômodo em falar sobre esse tema, porque pode ser aí um motivo para você se atentar, se cuidar também, e outra que eu acho que para me liberar e realmente dar esse tema, essa fase, encerrar um ciclo da minha vida, Então, vou aqui contar basicamente um testemunho de toda essa minha jornada empreendedora. Bom, eu, como disse, aí na abertura, eu tenho 18 anos de experiência no mercado corporativo, tenho as especializações necessárias, eu costumo dizer que eu sabia muito bem apertar os botões para conseguir fazer as minhas entregas, porque eu trabalhava ali na área comercial e sempre gostei muito da área comercial, eu gosto dos desafios, aquele friozinho na barriga, eu sempre gostei muito, mas eu sempre sabia ali os botões para apertar e sempre tive um bom relacionamento, tanto com os meus clientes quanto com os meus colegas. Nunca fui aquela profissional, meu Deus, melhor, que se destaca em tudo, não. Mas eu fazia o que tinha que ser feito, Não me destacava, mas eu fazia. Então, nunca passei a perna em ninguém, nenhum cliente, e nenhum colaborador, e nenhum parceiro, nenhum amigo, que se faz ali dentro do ambiente corporativo. Inclusive, é por isso que eu não tenho medo, nem vergonha, nem receio de colocar aqui a minha cara nas redes sociais para contar sobre o meu desenvolvimento profissional, porque eu tenho muita liberdade, muita segurança, eu tenho paz literalmente no meu coração, porque eu nunca fiz nada de errado. Posso, obviamente, ter magoado algum colega, faz parte, mas nunca foi nada de forma intencional. Então eu tenho muita tranquilidade de falar aqui nas redes sociais, de expor todo esse meu desenvolvimento profissional e eu tô aqui, compartilhando e fiz a minha transição de carreira e vou contar para vocês um pouquinho dos motivos. Bom, eu estava trabalhando numa instituição financeira e um pouco antes da instituição financeira eu já tinha me desafiado a melhorar a minha comunicação. Eu já não estava feliz ali com a minha atividade. Na real, eu nunca fui feliz, realizada mesmo na atividade, independente do guarda-chuva da instituição financeira que eu trabalhava, porque eu já passei pelas maiores instituições, eu já trabalhei. Mas independente, eu nunca me senti realizada, mas a última, eu acho que eu cheguei ali no meu limite. E um pouco antes, de eu retomar as minhas atividades no mercado financeiro de forma CLT, eu já havia me provocado e me decidido a melhorar a minha comunicação e eu me desafiei. Eu falei, poxa, vou melhorar minha comunicação de alguma forma, vamos ver o que as pessoas fazem, enfim. Fui fazendo com a forma que eu sabia, com o conhecimento que eu tinha, falei, vou melhorar a minha escrita. E aí eu começava a comentar em alguns posts.
Aí comecei a fazer posts e assim foi indo a minha jornada nessa questão de produzir conteúdo, de estar nas redes sociais. Inclusive, se você tá duvidando disso, é só você correr ali no meu feed, principalmente do LinkedIn, que você vai ver assim que tem postagens assim. E é bom, eu deixo lá mesmo até para ver e observar a minha evolução em relação à minha comunicação, né? Então, eu já venho fazendo esse tipo de desafio para mim mesma, melhorar a minha comunicação, já fazem 4 anos, né? E, enfim, fui fazendo e trabalhei como bancária autônoma também. E aí, como bancária autônoma, foi muito bom porque eu me vi com a necessidade real de compartilhar o conhecimento que eu tinha para conseguir conquistar clientes, né? Então, eu realmente fazia ali já, nesse período, trabalhando como bancária autônoma, como eu fazia de forma autônoma, já fazendo de forma intencional. Então, todos os posts eram feitos de forma intencionais quando trabalhava como bancária autônoma. Então, trazia ali recomendações de investimentos, financiamento, mas eu não tinha uma bandeira por trás, né, uma grande instituição. Eu era associada a uma plataforma que me dava a possibilidade de trabalhar com várias instituições e com vários produtos financeiros. E aí eu fui me adaptando ali, qual que era o produto que eu mais gostava, e ia fazendo postagens nas redes sociais para contribuir, enfim, colaborar com o conhecimento que eu tinha ali na área, melhorar minha comunicação e, obviamente, ter receita ali do meu trabalho. E aí foi indo, e nesse meio tempo eu também já trabalhando nas redes sociais como bancária autônoma e produzindo conteúdo para mim mesma, eu recebi um outro convite, novamente um convite para trabalhar numa instituição, e nessa instituição eu falei, poxa, eu fiquei, vou, não vou. O salário não era realmente um chamariz para mim, porque eu já ganhava muito mais, assim, muito mais, né? Quando você é autônoma, tem meses que você ganha muito, tem meses que você ganha pouco, é aquele frio na barriga, né? Que todo empreendedor, todo autônomo conhece. Mas, na média, eu ganhava mais, até porque eu trabalhava de casa, não tinha custo com transporte, todas essas coisas eu não tinha, então, e tinha uma qualidade de vida melhor, tinha um tempo maior com meu filho, com a minha casa, com meu esposo, enfim. E me veio o convite, e aí eu falei, poxa, será que eu vou? Aí na primeira chamada eu falei, não vou não. Aí depois, quer saber? Eu pensei bem e falei, poxa, eu gostaria de manter meu filho numa escola particular e eu tô com medo de autônoma não conseguir manter os custos com a educação do meu filho, né? Porque como é muito variável como você ganha quando você empreende, eu fiquei com receio e por receio eu voltei a trabalhar e aceitei o convite. Então, eu aceitei o convite, passei pelo processo seletivo. Nesse processo seletivo específico, eles pediam muito para a questão dos meus contatos, do meu relacionamento, e aí lá mesmo eu já falei que mesmo que os meus contatos, né, em algum momento, porque, né, o lead, né, em algum momento ele acaba, né, você precisa sempre estar abastecendo o seu lead. Então, eu mencionei que mesmo que o meu lead com os meus clientes investidores, porque era para uma carteira investidora, acabassem, eu ainda tenho como gerar esse tipo de lead, porque eu faço meu trabalho nas redes sociais, né? Então, eu consigo gerar leads também através das minhas redes sociais. Bom, enfim. E aí, topei e fui. Eu acho que eu vou até deixar aqui um stories rolando do meu primeiro dia de retomada ao CLT. Pois é, depois de um ano inteiro trabalhando como bancária autônoma, fazendo aqui também alguns trabalhos na internet, retomo hoje para o mercado financeiro de forma formal. Bora viver essa nova jornada!
Toda transição de carreira gera um medo, uma expectativa e causa uma adrenalina assim no meu corpo que eu amo, eu adoro sentir, né? Nessa nova movimentação de carreira que eu fiz, vai ser muito legal, um novo desafio para mim, e eu vou conseguir unir, né, tudo isso que eu aprendi nesses anos aí de mercado financeiro, que já vão completar 17, e muito do que eu aprendi trabalhando nesse ano aí de bancária autônoma. Muito obrigada a todos os votos, desejando aí sucesso para mim. Super obrigada. Ai, meu Deus do céu. Fui pro CLT e aí o CLT tem toda aquela coisa, né, de não ter a liberdade que você tem quando você empreende, o horário. Ai, bater ponto, gente, eu detesto bater ponto. Mas enfim, bater ponto, horário certinho para almoçar, horário certinho para voltar, porque se você não volta, você atrapalha o almoço do seu colega, enfim, trânsito. Ai, meu Deus do céu, tem todas aquelas coisas que um CLT tem, né? Tá tudo certo, tá, gente? Se você gosta de ser CLT, tá tudo certo. Tá tudo bem, mas são algumas atividades que eu realmente não vejo necessidade. Aquelas reuniões que você fala, meu Deus do céu, um oi no WhatsApp já resolvia. Aquelas reuniões que tipo um e-mail pode resolver, aquelas coisas, sabe, que ai meu Deus, eu falo, meu Deus, eu perdi 1 hora do meu dia fazendo uma reunião que não acrescentou nada em mim, sabe, assim, essas coisas de quem trabalha no mundo corporativo, com certeza, se você trabalha, você tá pensando nisso. Fala a verdade, com certeza você tá pensando nisso. Enfim, e aí eu ficava, meu Deus do céu, né, o que eu vou fazer com essa questão de ser CLT, enfim, de voltar à rotina. Mas voltei à rotina, comecei a trabalhar com os clientes que eu tinha já e continuei com as atividades nas redes sociais. Então, eu continuava postando continuei o meu desafio de melhorar a minha comunicação. E assim, eu consegui chamar a atenção da instituição de alguma forma. Então, muitos colaboradores da instituição começaram a me seguir. E teve logo depois que eu entrei em janeiro, passei 1 mês de treinamento fora da instituição, né? O treinamento foi em home office, a gente ficou 1 mês mais ou menos, ou um pouco mais de 1 mês, eu não me recordo exatamente, que foi fevereiro, todinho, fevereiro inteiro nós ficamos em treinamento. E em março que a gente voltou, né? Enfim, voltamos, né? A gente iniciou ali literalmente a mão na massa. E por muitos colaboradores da instituição começarem a me seguir, principalmente no LinkedIn, indicaram meu nome para ser uma das participantes de um vídeo institucional que teve na empresa, né? E aí pediram para eu ir lá e eu fiquei super feliz, né? Nossa, fiquei muito feliz mesmo. E assim foram acontecendo alguns convites e outras pessoas foram me conhecendo, e sempre pela atividade nas minhas redes sociais. Conforme o tempo foi passando, eu não me adaptei, é a melhor palavra, né? Eu não me adaptei ao modelo de gestão que tínhamos, e até inclusive eu entrei em contato com o ombudsman da instituição, porque toda grande instituição existe uma área onde você pode fazer uma denúncia. Enfim, eu entrei em contato para perguntar, falei, gente, será que é assim mesmo que é a forma de gestão de uma empresa? Porque eu já passei por diversas outras instituições e o procedimento não era da forma que eu estava vendo ali acontecendo com a equipe. E vendo muitos colaboradores ficando doentes e tal, realmente me preocupava. E eu entrei em contato com o ombudsman e perguntei, né? Falei, poxa, tá certo essa forma? Será que eu tô ficando louca? Essa gestão é uma gestão adequada? Eu fiz esse questionamento. E foram me dito que o ideal seria eu procurar uma nova área para eu trabalhar dentro da instituição. Enfim, a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Seria tão simples. Oh, meu Deus, eu tento trabalhar com comunicação nas instituições financeiras, gente. Tá na área da comunicação há muito tempo. Ah, Evelyn, você não aplicou para vaga? Apliquei. Ah, Evelyn, você não tem
o diploma, tenho diploma de comunicação, mas eu nunca consegui uma entrevista sequer, inclusive nem fora das instituições. Eu sempre aplico para vagas para comprar da comunicação e nunca consigo nenhuma entrevista, assim, não, para essa área não. Enfim, e aí foi indicado para que eu fosse para uma outra área do banco, que não podiam fazer nada. Eu falei, bom, então tá. E logo depois dessa ligação, alguns dias depois, eu tive uma situação de pânico. Hoje eu consigo enxergar assim como uma crise de pânico, uma ansiedade muito acentuada, porque eu tava voltando do trabalho e aqui em São Paulo tem uma avenida que é bastante movimentada, que é a JK. Era o meu caminho de rotina. Gente, eu parei ali naquela JK bem no horário do rush e eu parei ali porque tava trânsito, mas eu juro pra vocês que eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, se foram minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu sei que quando eu despertei, tipo, as pessoas estavam buzinando, vai, sua louca, sabe assim, tipo, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Depois daquele dia, eu não conseguia lembrar o caminho de eu voltar pra casa. E depois ali foi pra água abaixo. Eu começava, de madrugada eu acordava com falta de ar e tossia. Eu não conseguia entender que era aquilo. E meu marido ficava bastante preocupado, né? Enfim, comigo, com o que estava acontecendo. E aí eu finalmente resolvi ir para um psicólogo, que me encaminhou para um psiquiatra. E o psiquiatra me fez o afastamento imediato das minhas atividades. E ele me recomendou, além dos remédios, para que eu fizesse alguma atividade que me agradasse, que eu ficasse bem durante esses dias do meu afastamento. E eu já havia, há 4 anos já estava produzindo conteúdo na internet, e nesse período, de tudo isso acontecendo no meu CLT, eu junto com a minha amiga Bruna, estávamos já estudando, planejando, inclusive foi planejado há muito tempo, Foi planejado, que a gente até colocou, tem até aqui um canal no YouTube, um vídeo no YouTube, se eu não me engano, em março. Começamos! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso projeto Gêmona. É isso aí. Esse projeto que foi criado, pensado assim no nosso dia a dia, em nossos desafios, no que a gente busca e no que a gente quer passar, foi por isso que surgiu esse projeto. Então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma breve apresentação, né, Bru? Exatamente. De como será, de como funcionará aqui esse projeto. Primeiro porque é algo que a gente sente muita necessidade de pessoas falando sobre o tema que nós falaremos aqui, de como que é importante conversar sobre carreira, sobre pessoas pretas no mercado de trabalho, os desafios. Então, fique por aqui, a gente vai contar, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a Evelyn e sobre a Bruna, sobre a Gêmona, para que você se identifique e talvez aprenda aí um pouco com a gente, porque a gente tem certeza que a gente já aprendeu, Muita com vocês. Coisa. Que nós estávamos gravando Gêmona, Então é um projeto que a gente já tinha há muito tempo e nesse meio período, a gente falou, vamos fazer um Gêmona, que é um programa um podcast voltado para a carreira. Nós gravávamos em casa, ela na casa dela, na minha casa, e gravávamos ali no YouTube. E nós tínhamos a ideia de gravar no estúdio. Então, nesse meio tempo, a gente estava vendo um estúdio para a gente gravar e, enfim, a gente conseguiu esse estúdio, foi muito legal, foi onde eu tive a maior experiência. Eu costumo dizer que fazer o Gêmona foi realmente a minha faculdade, onde eu aprendi tudo foi no Gêmona. Galera de cowboy, olha só onde eu e a Gêmona minha estamos! Onde estamos? Gente, nós vamos gravar o nosso primeiro episódio do Gêmona. E olha com quem? Maravilha. Acabamos! Vamos começar! Acabamos de começar.
Grava bem esse momento que a gente vai ter mais deles. E lá a gente alugou o estúdio, aí eu fiz o cronograma, fiz a programação. E aí, quando nós alugamos o estúdio, eu já estava, né? Quando a gente começou a gravar, na verdade, eu já estava em período de afastamento. E mesmo em período de afastamento, a gente tinha combinado, até porque a Bruna também, naquele momento, trabalhava no mercado financeiro e também era CLT. Né? Então, as duas eram no CLT e trabalhávamos no mesmo horário, das 9 às 18. A gente tinha que procurar um estúdio que atendesse às nossas necessidades e gravasse, começasse, né, que a nossa ideia era gravar das 7 às 9. Então, era uma vez por mês, eu não me lembro exatamente, ou uma vez por semana, que nós íamos até o estúdio e gravávamos 3 a 4 episódios, das 7 às 9 horas. E aí depois a gente editava e cronograma, enfim, os cronogramas que eu aprendi a fazer lá. E a gente soltava um episódio por semana. E eu ia até o estúdio, né? Então eu ia junto com a Bruna até o estúdio, nessa uma vez por semana, e gravávamos o episódio, lembrando que eu estava em período de afastamento. E mesmo em período de afastamento, eu gravava no estúdio, mas no horário das 19, né, das 7 da noite às 21, porque a Bruna continuava trabalhando. A Bruna, né, o problema estava comigo, não estava com a Bruna. Bom, eu entrava em contato, meus clientes sempre muito maravilhosos, sempre mandavam mensagem para mim, perguntando como que eu estava, se eu estava bem, enfim, quando que eu ia voltar, e eu estava aguardando uma notificação do banco, né, para que eu retomasse as minhas atividades. Porém, foi passando o tempo, minha vida foi seguindo, e eu aguardei uma notificação chegar, e finalmente essa notificação chegou. E eu abro a notificação assim, eu falo, uau, vou ver se eu tenho ela aqui, eu vou deixar ela aqui pra vocês. Aí eu abro a notificação e falo, uau, pra eu comparecer, deve ser pra eu voltar, né? E aí, para minha surpresa, eu compareço lá na instituição com a notificação, no horário marcado, e para minha surpresa estava lá o meu desligamento. Pois é, gente, sim, eu fui desligada enquanto afastada, e pior, tá? Por justa causa. Quando eu chego lá, todas as minhas redes sociais, todo o meu cronograma, minhas publicações estavam assim printadas, né? Os prints assim em cima de uma mesa bem grandona. Quem fez o meu desligamento foi a área da inspetoria do banco, que foi muito constrangedor, posso dizer assim, né? Porque uma inspetoria para mandar alguém embora é uma coisa muito grave, né? Pelo menos deveria ser alguém que roubou, alguém que fez alguma coisa, mas enfim. Estava assim o print das coisas que eu produzi de conteúdo assim espalhada na mesa, e me questionaram, falaram que eu estava utilizando as minhas redes sociais para falar sobre o mercado financeiro, para dar recomendação sobre produtos financeiros, que não pode, né? Que se você trabalha no mercado financeiro e você não sabe, existe um conflito de interesse. Você não pode produzir conteúdo falando sobre produtos financeiros, né? Se você não sabe. Pois é, e não pode. Eu sempre soube disso. E por isso que eu nunca falei. Então, o Gêmona e todas as outras coisas que eu fiz sempre foram de outras coisas, principalmente o Gêmona, né? Porque o Gêmona, que aparentemente é o que eles falam, né? Que é por conta do Gêmona, que eu tinha um podcast que falava sobre recomendações financeiras. Gente, se você entrar aqui no YouTube e digitar aí, ó, Gêmona, você vai observar o nome... Vai ver que é o podcast Carreira, não tá assim? Seja bem-vindo ao Gêmona. Pegue seu papel, sua caneta, porque a nossa conversa vai começar. A ideia é ter um papo descontraído com profissionais que inspiram, para aprendermos sobre suas profissões, com seus desafios e como lidar com nossas carreiras. Sejam bem-vindos ao Gêmona! Não houve argumentos para eu falar o que as pessoas estavam me desligando. Informaram que eles só eram funcionários, que não poderiam emitir nenhum tipo de opinião, que eles só estavam ali cumprindo ordens. E foi assim, foi feito o meu desligamento. E aí a justificativa foi
que é porque eu estava falando eu tinha um podcast que falava sobre recomendações financeiras. E assim eu fui desligada no dia 25 de janeiro de 2022. E eu fiquei triste, muito triste, porque eu fiquei sabendo que foi feita, eles me falaram, né, os inspetores, me disseram que foi feita uma denúncia de algum colega, enfim, e eu fiquei realmente triste, porque eu nunca fiz nada escondido, né, o Gêmona tá aí, gente, imagina, nunca fiz nada escondido, todo mundo sabia que eu fazia esse podcast, todo mundo sempre soube, e aí eu fiquei bastante chateada, muito mais pela denúncia do que pelo desligamento real, porque desligamento pode acontecer, né, mas ser desligada por justa causa e ainda por este motivo, foi bastante devastador para mim. E hoje eu consigo falar assim com muita livre, leve, solta, porque eu já estou curada disso. Eu consegui entender que a gente só consegue falar das coisas só quando a gente realmente está curada. Então, vão fazer 2 anos que eu estou curada do que aconteceu comigo, desse desligamento. Existe um processo rolando referente a isso. Nós já passamos por 2 audiências. A primeira audiência eu estava muito nervosa, eu não conseguia ainda falar sobre o assunto. Era um assunto que me machucava demais. Quando eu falava só sobre o mercado financeiro, eu tenho até alguns vídeos aqui que eu acho que eu comento algo por cima, mas quando eu falava sobre esse assunto, eu sentia a minha língua enrolar, parecia que o meu pensamento não saía com a mesma facilidade que a fala. Gente, nossa, ficava uma coisa assim extremamente confusa na minha mente, parecia que eu tava falando uma cena de slow motion, assim, sabe? Tudo muito lento. Enfim, foi uma situação muito difícil, eu fiquei muito, muito chateada. E a minha chateação não foi por conta do Gêmona ou algo assim, porque eu amei fazer aquilo ali. Nossa, estava muito feliz fazendo Gêmona. Realmente eu segui a recomendação médica de fazer algo que eu gostava. Inclusive, hoje é o meu negócio, é a minha empresa. Então eu sou feliz por essa pessoa aí. Você que fez essa denúncia, que você sabe que é você. Eu sei que provavelmente você vai assistir esse vídeo e que você me acompanha nas redes sociais de alguma forma. Foi bom pra mim, muito obrigada, viu? Porque se não fosse você, eu talvez não teria a coragem suficiente para eu tomar o meu negócio, fazer o que realmente eu gosto. Então, se você precisa de alguma coisa, eu te perdoo. Tá tudo certo, tá tudo bem, a vida que segue, não tenho nenhuma raiva ou algo assim. O que eu realmente fiquei chateada foi não que eu era uma funcionária exemplar, que eu tinha uma carreira maravilhosa, não, mas é porque eu nunca fiz nada de ruim, assim, sabe? Eu simplesmente ia, batia meu ponto, trabalhava e ia embora. Eu nunca maltratei um cliente, nunca maltratei um colaborador, um parceiro, nunca fiz isso. E não que eu sou melhor ou pior, gente, eu só fazia o que tem que ser feito, tem que chegar, trabalhar, entregar os números. Na hora que você não entrega, a partir do momento que não entrega o número, eu mandado embora, né? Eu nunca passei a perna em nenhum colega, eu nunca puxei saco de chefe, que eu detesto isso. Então, assim, ser mandado embora por justa causa e ainda pela inspetoria, que no mercado financeiro eu não consigo mais voltar, né? Até, na verdade, eu continuei recebendo, né, a partir do momento que eu publiquei que eu saí desse mercado, houveram convites para eu retomar esse mercado, e eu fui muito transparente e falei que eu tinha sido desligada da empresa anterior por conta
por justa causa e por conta das minhas redes sociais, eu sempre falo os motivos, eu não tenho vergonha. Então, se alguém me perguntar, se você tivesse me perguntado pessoalmente, com certeza eu ia falar isso pra você. Está rolando um processo porque eu quero a minha reversão da minha justa causa, porque o motivo que eu fui desligada não existe. Eu quero os meus direitos, né? Eu fui mandada embora, e quando você é mandada embora por justa causa, você não tem acesso a nada, né? Então eu saí literalmente sem nada, e por necessidade, por vergonha, de não conseguir voltar a trabalhar no mercado, que eu já tinha muita experiência, eu decidi que era a hora de eu empreender. Eu poderia, de verdade, se eu começar a pensar, eu conseguiria voltar para o mercado financeiro, mas mesmo sendo mandada embora, porque como eu tenho muitas pessoas que me conhecem, eu tenho muitos clientes que são maravilhosos, que me conhecem, facilmente eu conseguiria uma outra oportunidade para voltar a ser CLT numa outra instituição. Inclusive, meus clientes ainda do mercado financeiro, eles me perguntam: você não vai voltar? Tem certeza? São incríveis. Eu poderia voltar. Eu poderia, mas eu entendi que foi um empurrão que eu não volto atrás. Ai, meu Deus, o vídeo já tá gigante, eu tô olhando aqui, já tá dando meia hora de vídeo. Mas eu gostaria de contar isso pra vocês. Eu consigo hoje falar, o processo tá rolando, então tem um processo que será no ano que vem, daqui uns 3 meses. Eu consegui, na verdade, muitos clientes meus se ofereceram para ir. Quando eu entrei em contato, falei que eu tinha sido desligada, contei os motivos, falei exatamente dessa forma, porque foi o que aconteceu. Eu recebi a notificação, cheguei lá, tinha uma mesa espalhada com os prints das minhas redes sociais. Quem fez o meu desligamento foi a área da inspetoria do banco, e me disseram que eu estava sendo mandada embora por justa causa, por conflito de interesse. Então, hoje eu consigo falar isso porque eu realmente estou curada. Então, você que tá aí, que fez a denúncia pra mim, se sinta perdoado, tá tudo certo, segue a sua vida. Espero que você se realize, que você seja feliz, porque eu vou falar que viver uma realização profissional, ela é incrível, ela é maravilhosa. Hoje, como empreendedora, foi o que eu falei, né? A gente tem os nossos altos e baixos, mas eu tô muito feliz, e eu agradeço você que fez essa denúncia, porque eu não viveria essa realização profissional, essa felicidade que eu vivo hoje, se não fosse a sua denúncia. Ela foi injusta, eu estou correndo atrás disso, mas eu tô feliz, eu sou grata por você, viu? Tá bom, gente? Então, assim, tô contando aqui a real, né? O porquê, o motivo, porque eu tô curada. Eu nem pensei que um dia eu faria um vídeo falando sobre isso. Eu simplesmente tô indo fazer a cobertura de um evento de uma cliente minha, que tô muito feliz por ela. Então, eu tô aqui assim, ó, toda arrumada, porque eu vou, já eu vou lá. Eu só passei aqui na real no escritório para pegar a minha máquina, porque eu quero tirar umas fotos bem legais lá dela. E aí eu falei, como eu tô um pouquinho adiantada, e aqui muito pertinho do escritório, eu falei, vou gravar um vídeo. Eu sempre aqui vou falar do quê, hein? E é algo assim que eu já tô querendo falar há muito tempo, né? Aí eu falei, vou sentar, vou gravar e vou falar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Te convido a assistir os outros vídeos. Eu espero que os vídeos aqui acrescentem na sua vida. Tem vídeo te ensinando a produzir conteúdo, porque, né, eu aprendi do zero e hoje eu tenho uma empresa de negócio. Então tem uma playlist, clica aqui na playlist produção de conteúdo e produza conteúdo para você mesmo. Não precisa montar uma empresa, mas produza. A gente sabe o quanto que a comunicação é importante, e produzir conteúdo, estar aqui nas redes sociais, ela é uma oportunidade muito boa. Então, clica aqui na playlist, me segue também aqui no YouTube, que vai ser um prazer ter você por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.